O Lula conseguiu agora à tarde, pessoal, uma grande vitória. A maior vitória do Lula, na minha opinião, até o momento, porque os impactos vão ser imensos para o resto do mandato. Uma vitória com a ajuda do Luciano Huck e do Condzilla, sim, o produtor de funk. Porque o golpe que o Paulo Scaff estava tentando aplicar no Josué Gomes na Fiesp não deu certo. O Paulo Scaff, que na Fiesp fomentou o impeachment de Dilma Rousseff. Lembram dos patos amarelos? Então, eram dele. E para você entender por que essa vitória do Lula é tão importante, você vai ficar com eu vou explicar tudo para você. Mas você vai colocar primeiro nos comentários o que você tem achado do governo Lula até agora? Essa é a maior vitória do Lula? Você acha o Paulo Scaff um patão? Foi bem feito a derrota dele? Deixe o seu like se você gostou da notícia e acha o Scaff um pato e se inscreva no canal. Para você entender todos os pormenores, primeiro você tem que saber quem é o Josué Gomes, o presidente da Fiesp. Ele é o filho do José Alencar, que foi o vice do Lula durante os 2 primeiros mandatos. E ele não é político, e talvez não tenha pretensões políticas, pelo menos no curto prazo. Ele assumiu o comando da Fiesp recentemente, depois do Paulo Scaff sair. O Scaff que ficou quase 20 anos na Fiesp. Esse sim tem pretensões políticas e uma visão bem mais à direita do Josué, que tem uma visão mais de esquerda, centro-esquerda. Então ele é um aliado do Lula muito importante em uma posição estratégica na sociedade civil. Porque toda hora que fala do mercado, o mercado ficou sensível com Lula, é justamente da Fiesp, em parte, que eles estão falando. Só que quando o Josué venceu, o Scaff não gostou. E desde a semana passada começou um movimento de golpe dentro da Fiesp, promovido pelo Paulo Scaff, para destituir o Josué Alencar, ou o Josué Gomes. E aí o que aconteceu? A Fiesp estava com 2 presidentes. O Josué Gomes, que não legitimava o golpe que ele estava tentando tomar, e o presidente interino. Só que essa situação envolvendo o Josué provocou uma comoção social imensa, porque o Luciano Huck, o apresentador de TV, saiu em defesa do Josué. O Condzilla, produtor musical de funk aqui do YouTube, também saiu em defesa do Josué. O Antônio Fagundes, ator. A CNI. Várias e várias entidades saíram em defesa do Josué, frustrando o plano do Paulo Scaff. E enfraquecendo também o Scaff. Até bati aqui. Então o que está acontecendo nesse momento? A costura de um acordo para acalmar a situação, para o Josué continuar como presidente da Fiesp. E isso é importantíssimo. Pelo seguinte, a derrota do Paulo Scaff é importante. Porque o Scaff, ele tem pretensões políticas. Ele já tentou disputar vários cargos no executivo e sempre perdeu. Ele é um político frustrado e também fracassado, porque ele sempre acaba perdendo. E pelo fato dele ser um representante do mercado, porque ele representa a Fiesp, o Paulo Scaff representava enquanto presidente, ele tem um poder e uma influência muito grande. Seria péssimo para o Lula ter uma influência nefasta como a do Paulo Scaff na Fiesp, fomentando o mercado contra o governo. Porque os patos amarelos eram da Fiesp. Foi a Fiesp que também patrocinava os impeachment, o processo de impeachment, as mobilizações de impeachment contra Dilma na Avenida Paulista. Porque aqueles patos eram da Fiesp, que lá custa dinheiro. Então a Fiesp fomentava o mercado e a sociedade civil contra o governo do PT. Então não ter o Paulo Scaff ou alguém do grupo do Scaff na Fiesp é importante para o Lula. Mais ainda, há um momento que nós estamos tendo a definição para o início da próxima legislatura. Os acordos com o Lula e a base do governo na Câmara dos Deputados não está muito bem estabelecida. O União Brasil, pessoal, tem feito um jogo duríssimo. Apesar deles terem 3 ministérios com o Lula, a negociação do Lula com a União Brasil se deu via Davi Alcolumbre pelo Senado. Os deputados estão melindrados, estão chorosos, estão reclamentos, porque eles querem mais espaço. E já falaram que vão se declarar independentes e vão dificultar o Lula. Se o Paulo Scaff assumisse novamente o comando da Fiesp e endossasse uma oposição via mercado contra o Lula, a negociação com a União Brasil ficaria ainda mais difícil. Então há essa influência na Câmara dos Deputados do mercado. Porque vocês sabem, sai alguma notícia sobre Lula, o mercado já fica todo chilicoso, todo chiliquento. Então, com alguém de direita na Fiesp, a força do mercado aumentaria. E o Lula precisa muito da Fiesp para o projeto de reindustrialização que ele quer para o nosso país. Para a geração de empregos também. Porque o que o Lula tem falado? Ele quer sentar com as lideranças da Fiesp para discutir quais são os pontos que nós precisamos investir, já que a Fiesp é a Federação das Indústrias. Quais são as indústrias prioritárias para nós, junto com vocês, trocarmos figurinha e darmos linha de crédito, darmos fomento, darmos empréstimo via Banco Público, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então o Lula precisa da Fiesp
para conversar. Porque esse processo de reindustrialização, que parece algo muito, como posso dizer, natural para a Fiesp, não é. Existe essa contradição. Porque pelo fato da Fiesp ser a Federação das Indústrias, você fala assim, olha, os industriais da Fiesp, eles querem mais que a industrialização do país volte, que haja um fomento à indústria, mas não, isso não ocorre. Porque o que acontece? Como os grandes empresários e os grandes industriais do Brasil, eles já estão financiarizados, como Paulo Lemann e aquele pessoal que agora está sofrendo com a derrocada das ações das americanas, eles não estão preocupados com a produção. Eles não estão preocupados em investir nos seus próprios negócios. O que eles querem é ganhar dinheiro com a especulação financeira, com a flutuação do mercado financeiro, do mercado de especulação. Então, quando o Lula promete aumentar os gastos do governo, o que acontece? Mais títulos da dívida brasileira são colocados no mercado e os títulos que essas pessoas têm acabam sendo depreciados e eles perdem dinheiro. Então o Paulo Scaff, que deveria defender a industrialização do país, joga contra isso, porque ele quer ainda a especulação financeira. Então, tendo o Josué Gomes, que é alguém com pensamento mais à esquerda, no comando da Fiesp, ajuda o Lula a atenuar as críticas do mercado e fazer projetos mais à esquerda. Você está entendendo qual é a jogada? Então, se você está entendendo e gostando do vídeo, você tem que se inscrever. E aí você começa a entender também o motivo do Lula ter ido até a Argentina e ao Uruguai fazer pressão contra o Uruguai. Porque o Uruguai vai fazer um acordo, está nas vias de fazer um acordo com a China, um acordo comercial. E o Uruguai serviria como um entreposto comercial para que a China pudesse distribuir os seus produtos tanto para o Brasil quanto para a Argentina. E o Brasil e a Argentina são países industrializados que lutam contra um processo de desindustrialização que dura aí praticamente 30 anos. Então, se esse acordo do Uruguai prosperasse, a indústria brasileira estaria ameaçada. E o Lula não quer, porque o Lula sabe que é a indústria que gera desenvolvimento para o país. É a indústria que fomenta a pesquisa, que fomenta a educação com o Sistema S e a geração de empregos, por mais mecanizada que ela possa estar. O Lula acredita nisso na geração de empregos. Então ele não pode permitir que a indústria nacional seja deteriorada. Ele não pode permitir também que alguém como Paulo Scaff, que é contra a industrialização do país, acabe ocupando um posto na Fiesp. Vocês estão entendendo toda essa história? E vendo isso, fica muito claro porque o Lula tem batido na tecla que ele precisa da ajuda da sociedade. O governo Lula vai ser um governo que vai enfrentar muitas dificuldades, vai enfrentar muitas resistências no mercado, como nós vimos que está acontecendo na Fiesp e também na Câmara dos Deputados. E só com a ajuda da sociedade é que nós vamos de fato conseguir fazer um governo de reconstrução. O Lula precisa da ajuda da população e precisa da ajuda da população para fazer pressão. Se não fosse o Condzilla, se não fosse a CNI, que é a confederação, que é uma confederação também nacional das indústrias, e se não fosse o Luciano Huck e outras personalidades fortes atuando para evitar o golpe na Fiesp, Lula sairia derrotado e todo o futuro do governo estaria muito ameaçado. Por isso que eu vejo, foi uma grande vitória do Lula. Porque sem o Josué, para segurar o ímpeto da Fiesp contra o governo, quero nem pensar.